difícil exercer o ministério em alguns lugares mais do que em outros? São perguntas realmente que têm procedência. Analisando a história da igreja, eu conheci homens que trabalharam na Índia, por exemplo, e no norte da Índia tem uma região, que, se não me falha a memória, chamada Uttar Pradesh, que é conhecida como um grande cemitério de pastores, um lugar que consumiu, que destruiu a vida de centenas, talvez milhares de obreiros cristãos. Então, pastores são homens sobrenaturalmente qualificados por Deus para viverem e, se necessário for, para morrerem pela causa do Evangelho. Não vale a pena lutarmos por uma causa pela qual não vale a pena também dar a vida por ela. Nós somos ovelhas de alguém que entregou a vida dele pelo rebanho, Jesus Cristo. Aleluia. Foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, sua ascensão e a glória que ele desfruta à destra do Pai. Foi isto que nos deu o privilégio de estarmos aqui nesta noite como parte do rebanho de Cristo. Então, eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito do momento crítico em que vivemos em termos de vocação pastoral. Eu me lembro de uma frase de Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, e ele tinha uma escola para treinamento de pastores em Londres. Ele diz que se um homem se prestar para ser um pastor, ele pode fazer qualquer coisa nesta vida. E aqueles que são pastores há muitos anos, eles podem compreender melhor o que Charles Spurgeon estava dizendo. Mas ele disse essa frase no século XIX. Nós estamos no século XXI. Muitas coisas aconteceram. Hoje, são raros os pastorados mais longos. Hoje há uma grande crise da vocação pastoral. Então, nesta noite, nós queremos nos olhar um pouco no espelho, à luz da grande comissão. Sabe, meus irmãos, nós pastores não inventamos a nossa missão. Nós podemos inventar as nossas ocupações, mas o que dignifica o ministério não é a forma como nós nos ocupamos dele, mas a missão que nos foi concedida por Jesus. Ser pastor, vou fazer uma comparação muito simples, é como aprender a guiar. O motorista passa por 3 fases. A primeira, ele não sabe guiar. A segunda, ele pensa que sabe guiar. E a terceira, finalmente, ele sabe guiar. Estou fazendo esta metáfora porque li um livro de um pastor americano
sobre a vocação pastoral, e ele diz que pastores só se tornam pastores de fato após ao menos 5 anos de ministério. Com isso, não quero desprezar os mais jovens no ministério, mas há muito que um pastor precisa aprender com o Espírito Santo, porque o caminho de um pastor é repleto de armadilhas, faz parte do caráter de nosso inimigo atacar a nossa vocação pastoral, e ele vai fazer isso em tempo integral, de maneira que o caminho de um homem comissionado por Jesus está repleto de armadilhas morais. Temos aí o problema da imoralidade sexual, temos o problema da cobiça ao dinheiro. Nós sabemos que ninguém entra no ministério para fazer fortuna, ou pelo menos não deveria entrar. Nós temos aí um outro problema, que é o problema da soberba, da visibilidade. É um grande teste espiritual para o pastor quando o seu ministério vai muito bem. Nós temos uma outra armadilha disfarçada no caminho da nossa vocação, que é o ativismo, o estresse ocupacional do pastor. Nós temos aí a armadilha do profissionalismo. A vocação pastoral nunca será uma profissão, muito embora que a igreja deva dar condições dignas para aqueles que a pastoreiam, mas a vocação pastoral é muito mais do que uma profissão. Um país, por exemplo, como os Estados Unidos, o profissionalismo está corroendo os púlpitos e os ministérios. Nós precisamos entender